Seja muito bem-vindo ao Quem Pode Inspira, o podcast oficial da JCI Xanxerê. Aqui falamos sobre liderança, desenvolvimento, propósito, impacto e tudo aquilo que inspira transformações reais, na comunidade, na carreira e na vida. Eu sou Fernanda Toffolo, membro da JCI Xanxerê, comunicadora por essência e apaixonada por projetos que envolvem pessoas. E tenho o prazer de apresentar a nossa primeira convidada, a Andrea Conte, que nos últimos 6 meses liderou projetos com pessoas do Brasil inteiro, se destacando por defender uma liderança conectada, empática, baseada em propósito e no cuidado com as pessoas. Ela vem inspirando as pessoas a se desenvolverem com autenticidade e com muita coragem. Seja muito bem-vinda, Andrea. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês neste podcast tão especial e com convidados tão distintos. E uma equipe maravilhosa, inclusive. Fernanda, uma grande amiga, que bom estar aqui comigo, com nós, para trabalharmos um pouquinho com essas duas feras, a Super Andrea, uma grande amiga, uma grande líder, um grande amigo Luiz Paniago, que bom que vocês estão aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson de Paula, eu estou nessa organização há 15 anos, basicamente dentro de projetos voltados para liderança, um pouquinho fora da entidade, eu tenho uma indústria, tenho uma empresa, gosto de negócio, sou apaixonado por negócios, trabalhei alguns anos com finanças, mas o foco aqui principalmente é a gente escutar vocês compartilhando experiências, compartilhando emoções, coisas que vocês aprenderam na prática relacionadas à nossa entidade. Então, estamos aqui com alegria, direto do Paraguai, um grande amigo Luiz Paniago, seja bem-vindo ao Brasil e à nossa cidade. Ele que vai compartilhar também um pouquinho de experiências, já que ele foi presidente da JC Paraguai, foi um diretor, um coordenador de um evento internacional com mais de 40 países. Então, seja bem-vindo, Luiz. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Si me permiten, voy a hablar un poquinho en portuñol, entonces, para sentir mais em casa aqui. É verdade, eu sinto muito bem, graças a Wilson, gran hermano da JCI, Fernanda, presidente Andrea, muchas gracias pela invitação de estar aqui em Brasil. É realmente uma paixão isto de estar aqui em Brasil, como pessoa tão comprometida com a JCI. Perfeito. Então vamos às nossas primeiras perguntas. Andreia, você tem vivido uma experiência única, intensa e desafiadora liderando pessoas de diferentes estados e contextos. O que mais te marcou até aqui? É muito interessante porque em 2018 nós tivemos um presidente nacional da JCI Curitiba, o Fábio, e ele visitou todas as organizações locais da JCI Brasil. E eu falei, não vou ser louca, não consigo, é muita gente. E o que tem me marcado é que devagarinho as pessoas foram me chamando, foi encaixando na agenda, eu fui indo, falei, vamos juntando umas organizações locais próximas. E quando eu fui ver, o Fábio me olhou e falou, se continuar assim, logo você vai visitar todas. E eu resolvi fazer um cálculo de padeiro, como diz, finalizando essa saga com o Luiz vão faltar 8. E o que mais chama atenção é ver como realmente cada organização local tem sua particularidade. E é muito interessante a gente ver essa riqueza. E ontem, até em São Miguel do Oeste, eu comentava que eu tenho uma meta pessoal de aprender uma coisa nova todos os dias. E é impressionante como nós podemos aprender com qualquer pessoa todos os dias. Então, não só acredito que eu esteja contribuindo com eles, mas também eles têm contribuído. Todos vocês têm contribuído muito com o meu crescimento e aprendizado. Então, isso é o mais legal. Que riqueza, quanta coisa, né, Wilson? E qual o valor, Andréia, que você mais acredita e carrega nessa jornada? Eu trago muito essa questão, os dois valores, né, que estão no meu lema, o liderar pelo cuidado, cuidado por razões óbvias. Eu, como médica, digo que eu sou uma cuidadora
como você diz, por essência. Por essência. Então, tenho uma essência cuidadora e tenho essa meta maior de vida de inspirar pelo exemplo. Então, eu carrego muito com isso, que é até aquela coisa que a gente fala de quando nós somos crianças, que não adianta teu pai e tua mãe dizer você não pode fazer isso e fazer, porque dizem que o exemplo arrasta. Então, eu prefiro fazer algo que as pessoas vejam e pensam, nossa, eu consigo fazer, é assim que tem que ser, então é melhor eu estar fazendo algo do que só dizendo. Com certeza. Muito obrigada, André. Luiz, vamos lá. Dois pontos, por gentileza. É, um deles, conta para nós um pouquinho sobre como foi a experiência de coordenar um evento internacional. Estava lembrando aqui que em 2023 nós nos encontramos no Brasil, você estava no Brasil, e nós já falávamos muita coisa que ia acontecer nessa Conferência da América, do Paraguai. E aí eu compartilhava com você que a minha missão no Brasil era levar os brasileiros para o evento, né? E a gente já conversava nessa época aí, porque nós sabíamos que o evento ia ser fantástico. Então conta um pouquinho para nós sobre essa experiência, mas antes disso, por favor, conta um pouquinho sobre quem é Luiz, um pouquinho sobre a tua vida profissional e certamente também da JCI, já que você ocupa hoje um cargo internacional na nossa entidade. Muito obrigado. Sim, Luiz é uma pessoa apaixonada pela JCI e pela tecnologia também. São duas coisas que marcam muito bem minha vida. Assim também ser padre, ter um filho. Então, são coisas que marcam a vida de uma forma. Tenho uma empresa de tecnologia, tenho uma empresa de desenvolvimento de software, sou corretor de seguros, também venda imóveis, venda de carro e outras coisas assim também. Eu acho que temos que fazer de tudo um pouco para sostener a balança sempre. E na vida JCI, eu me iniciei na JCI em 2010, já faz bastante tempo. E hoje, agora cumpri 40 anos e me estou despedindo de toda esta carreira. E é realmente apaixonante ver essa mudança de pessoa também, que é quem foi Luiz no 2010 e quem é hoje. Praticamente não posso imaginar outra pessoa sem a JCI. O Luiz é o resultado da JCI hoje. Isso é realmente apaixonante ver como tem a potência, essa qualidade de trocar a vida de uma pessoa na JCI. Pero somente se pode trocar, se pode mudar se um quer, se um se compromete com a JCI. Eu, como falei, fui presidente local no 2016, presidente nacional da JCI em 2020. Eu sei também que a presidenta Andrea se ingressou na JCI em 2016. Eu estava sendo presidente local. Eu fui presidente nacional em 2020. Ela foi presidente local em 2020. E Fábio, uma pessoa que também marcou muito na minha vida, ele foi meu vice-presidente assinado a Paraguai. E é a coisa da vida, como vai juntando tudo. E agora eu tenho a oportunidade de ser vice-presidente assinado esta maravilhosa nação que é JCI Brasil. Mas também, como você falou, no ano 2024 tive a oportunidade de ser diretor da conferência. E um dos nossos principais aliados foi a JCI Brasil, que impulsou, quando eu tive a oportunidade de vir para a Convenção Nacional, em Tapejara, foi incrível. Eu lembro que falaram, mais de 50 eu quero um lava-roupa que está aqui. E foi isso também. Porque junto assim não é somente trabalho, é também amizade, é também festas, mas fazer coisas com responsabilidade. Estar quando tem que estar, não é somente trabalho todo dia, sino também saber ter a balança equilibrada de quando tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Se você tem festa, mas o dia seguinte tem que estar de pé de novo. E isso é uma conferência mesmo. Um dia temos reunião, de noite tem festas, dia seguinte de manhã bem cedo temos outra vez reuniões. Então, é isso, é ter um constante equilíbrio na vida, com os amigos também, com a JCI, a família, tudo isso é trabalhar. E isso é o principal que me ensinou para mim a JCI, realmente.
poder ter amizade com todo mundo. E como falamos, a JCI é uma organização internacional, é JCI, internacional. Não somente JC, não somente na nossa comunidade, nós temos a oportunidade de conectar ao redor de todo mundo. E temos plataformas para isso, e é o que me apaixona realmente. Luiz, aproveitando aqui o gancho, por favor, comente um pouquinho sobre a tua função como vice-presidente e quais são os países que você é responsável. Muito obrigado. É realmente muito interessante isso, porque este ano temos uma organização potencial, que é a JCI Guatemala, por exemplo, e não sempre organizações potenciais têm, como país, não sempre tem vice-presidente assinado, e esta é a minha oportunidade. Empiezo para mais nova somente. A JCI Equador, JCI Panamá, República Dominicana, JCI Puerto Rico e JCI Brasil, que estamos hoje aqui. E é recorrer todos os países é uma tarefa muito, tem que estar muito comprometido com a organização. E a principal tarefa é demonstrar que esta organização é internacional. Eu sou do Paraguai, eu estou hoje em Brasil. Então, cada país, quando uno vai visitar, tem que demonstrar isso, que é uma organização que estamos pelo todo mundo, mais 112 países hoje, e trabalhando para crescer também. Perfeito. Acho que é isso que o Luiz fala de nos conhecermos antes, nos percebermos antes e depois da JCI é algo comum para todos nós, né? Eu consigo ver a Fernanda que entrou na JCI muito mais medrosa, menos comunicativa, e a Fernanda que hoje está no podcast, né? Mesmo sendo um desafio, às vezes, para a gente poder se comunicar em outras frentes e de outras formas, né? Então, quanto a gente é transformado por esse processo, e especialmente não só pelos processos, pelos projetos, mas também pelas pessoas que passam pela organização, né? Que a gente conhece, que a gente tem contato, seja no nível local, nacional ou nesse nível internacional, né? Então, quanto mais a gente se abre para essa experiência da JCI, mais a gente se modifica quanto pessoa, quanto ser humano, e isso é muito rico, né? E mais também cria relações de amizades, de carinho, né? Andréia, você sempre cultivou boas conexões com pessoas de outras regiões e países dentro da rede. Na sua visão, qual é o poder real dessas conexões globais? É muito interessante que eu comentei muito na época da pandemia, 2020. 2020 eu e o Wilson fomos vice-presidentes nacionais juntos. A famosa tropa de elite do nosso presidente Tainan. E todo mundo pensando, meu Deus, o que vamos fazer? Mas era nosso presidente mais tecnológico, né? E naquele momento, eu sou mundialmente conhecida por ser La que Baila, porque sou movida à música. E então tudo eu trago uma música para traduzir o meu momento. E eu dizia que naquele momento nós tínhamos ido do quando ao lado é muito mais longe que qualquer lugar para so close no matter how far. Então, eu consegui perceber, através das conexões da pandemia, que tudo era online, como a gente pode estar muito próximo de pessoas que são muito distantes. E isso realmente aconteceu. Comecei a fazer coach com o nosso passado presidente mundial, Arrenis Angulo, lá da Venezuela. Ele estava na Colômbia, na época, porque não conseguiu voltar à Venezuela. E eu tinha participado da Academia de Liderança da América em 2019, que ele foi o trainer, o facilitador responsável, e o nosso grupo fazia reuniões online. Então, tinha gente do Peru, das ilhas do Caribe, West Indies, do Dutch Caribbean, que a gente fala, Paraguai, Bolívia. Então, realmente é impressionante como você pode estar super conectado com as pessoas. Inclusive, ontem nós celebramos o Dia dos Deveres Humanos. Quase conseguimos ter um momento de fala do nosso presidente, Arrenis Angulo, que estava na Colômbia, para que ele pudesse dizer que ele foi o idealizador desse movimento. Então, para ver que realmente não importa a distância, ainda mais que hoje nós temos a tecnologia para nos auxiliar.
E qual a dica que você dá para as pessoas que buscam, que querem ter essa conexão global? Bom, existe uma frase que, inclusive, o nosso presidente nacional subsequente fala sobre mim: a ideia só vai. Então, gente, a dica é simples e clara: só vai. E como diria a nossa passada campeã mundial de oratória, Helena Souza, se der medo, vai com medo mesmo. Porque é isso, oportunidades não faltam. É um jargão do nosso passado presidente Fábio Fagundes, que a JCI é uma organização de oportunidades. Nós temos muitas oportunidades, mas temos que saber aproveitá-las, senão não adianta nada. Perfeito. E a gente sabe que essa experiência só vai acontecer se a gente se permitir viver tudo isso, né? E só indo nos eventos, nos encontros e permitindo que essa conexão aconteça para a gente descobrir o valor disso, né? E depois que a gente vai uma vez, a gente descobre o quanto é legal, quanto de rede a gente cria e o quanto é rico isso para nossa vida em todas as áreas, né? Pessoal, profissional, para a gente se desenvolver, para a gente criar outros tipos de relações com as pessoas também, né? O Wilson também já participou de vários eventos, né? Sei que também é uma meta pessoal tua, ir nos eventos, conhecer países, e acho que isso é muito rico, né? Te traz muito para a vida, te acrescenta muito, assim, né? Sim, nós estávamos na conferência Paraguai, nós estávamos também em Curaçao, numa outra conferência, eu e a Andrea. Agora nós 4 estávamos em Honduras, vamos para a Tunísia no Congresso Mundial, então tem que ter um significado. Mas nessa mesma linha, eu queria ainda perguntar para o Pani, dentro de um projeto internacional, um projeto, digamos, com uma complexidade um pouco diferente, muitas coisas acontecem nos bastidores, Sim. né? Queria que você compartilhasse alguma coisa referente a alguma experiência, alguma estratégia que a gente pode relacionar também nos nossos projetos fora da JCI, que talvez despertou nessa grande conferência que você coordenou. Sim. É, realmente uma coisa que ontem falávamos com a presidenta é que sempre vai haver briga, se diz, vai haver briga num time, mas o objetivo tem que prevalecer ante tudo. Temos que ser um time bem forte e tem que ter confiança para outra pessoa também. De outra forma, é impossível fazer uma coisa importante, porque sozinho não pode fazer muito, pero com um time incrível, é possível fazer coisa incrível. E para que seja um time primeiro, necessita respeito, e sobre respeito, tudo se pode construir. Essa é a base mais forte de tudo. E vai haver diferenças, vai haver problemas, mas tudo tem que ser muito profissional para depois, quando termina a briga, poder falar e dizer, tudo está bem, tudo está bem, ok? Tá, vamos seguir. Porque a amizade, não pode perder a amizade só por um projeto ou uma atividade. Um tem que saber separar as coisas. Trabalho, família, amizade, outra coisa, né? Então, depois de tudo, todo problema, todo projeto grande e pequeno, tem que prevalecer a amizade, o amor. Essa fraternidade, essa amizade que tem com outras pessoas, isso é o mais importante que tudo. Então, na JCI, eu tive muitas brigas nesses 15 anos já de JCI. Então, e mais ainda com a conferência, que é uma atividade onde tiveram quase 500 pessoas. E eu não sei, espero que a JCI Brasil também é um desafio, aqui. Tem que superar bastante. Falaram de 1.000, vamos chegar a 1.000, eu acho que sim. Estou seguro, né? Mas tudo isso, esse grande desafio que tem a JCI Brasil para o 2027, trazer a conferência novamente para o sul da América, é uma grande oportunidade de conectar, mas também uma grande oportunidade de aprender como time, como um grupo, porque não é somente uma JCI Xanxeré, não é somente uma JCI Brasil, é a JCI mundial. Temos que aprender a trabalhar de maneira global, porque temos uma ferramenta, como falava hoje, a JVC, que é nossa única plataforma, nossa própria rede social. É incrível ter isso. E essa forma temos para conectar com todos os membros da JCI. Então, sempre temos que olhar mais para mais longe, mais lejos.
temos que falar assim, temos que olhar, porque nossa meta tem que ser bem grande, né? Então, fazer um evento grande, sempre tem que haver respeito, saber que vamos a ter brigas e trabalhar todos juntos para isso. Preferentemente, que o time termine como começou também. Perfeito. Obrigado, Pani. Foi citado porque agora, principalmente em 2024, a gente colocou muito, a gente pensou e discutiu com muitas lideranças para a gente retomar um evento internacional para o Brasil que vai acontecer em 2027, essa conferência. Então, nós estamos preocupados porque a gente sabe que a responsabilidade é grande e como a gente tem muitos líderes, a gente tem que alinhar para a gente entregar um evento grandioso, mas com muito respeito, que chegue no final do evento e a gente saia muito mais forte. Então, certamente, a gente vai precisar da ajuda dos hermanos do Paraguai para nos auxiliar em muitas coisas. Perfeito. A pessoa, para agradecer novamente a JCI Brasil, tiveram mais de 70 pessoas assistindo na conferência. E, graças a isso, a JCI Brasil, Paraguai, tive que dar a JCI Brasil um lavar-roupa. Não sei se posso comentar isso no podcast. Né? Foi uma promessa que fiz o Paraguai quando estivemos aqui na Convenção Nacional de Tapejara. Que se passava 50 membros, temos que dar um lava-roupa. Se diz lava-roupa? Se diz... Isso aí. Ah, Isso aí. tá bem. E eu que acreditei que era para lavar roupa mesmo. Mas tive outro uso isso. Não sei se você pode comentar mesmo. Podemos. Daqui a pouquinho, eu acho. Daqui a pouquinho a gente pode comentar. Acho que a Fernanda é melhor que você. Coisa boa. Mas vamos contextualizar para o pessoal, né? Porque é uma máquina de lavar roupa. Então, nós temos um momento na Conferência da América que se chama Global Village. E cada país leva um pouco da riqueza da sua cultura, da sua alimentação, das suas bebidas típicas, né? E nós brasileiros gostaríamos de oferecer caipirinha para todos os lugares, né? Então, por isso a máquina de lavar roupas e realmente estávamos num time muito grande e muito animado. Eu acho que o nosso pedido estava estava à altura da animação da galera. E foi muito especial, muito rica essa experiência. Aprendemos muito com o Paraguai, fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos e aprendemos sobre a cultura, né? Tivemos uma troca muito rica nesse evento. Mas, Wilson, você que gosta de estar em vários lugares, vários países, que já esteve em vários eventos da JCI, o que uma conferência, um congresso pode mudar na mente de um líder? Sim, complicado porque tem muita coisa que você pode despertar, vou pensar assim. Eu tive a oportunidade de estar em algumas conferências, Congresso Mundial, participando só. Então, assim, eu dou uma olhada na programação e isso me agrada, vou lá em tal sala, participo disso, participo daquilo, às vezes com menos responsabilidade. Aí em 2024, como eu estava como presidente do JC Brasil, aí sim, a responsabilidade é grande, porque você tem reuniões paralelas, você tem assembleias, você tem que tomar decisões, então é mais complexo, então é um outro tipo de ritmo. E aí sim você vê a importância que você não está representando algumas pessoas, está representando a história de 70 anos da JC Brasil, então acaba sendo muita responsabilidade, outro tipo de insight, outro tipo de amadurecimento, outro tipo de aprendizado. E agora, nesse ano, como eu estou no Comitê Internacional de Desenvolvimento e Habilidade, por exemplo, em Honduras, na conferência, eu e a Marinel, que é da República Dominicana, que somos responsáveis pela América, nós acompanhávamos e pensávamos e executávamos toda a parte dos treinamentos. Nós não dávamos os treinamentos, mas a gente gerenciava tudo isso aí. Então, para mim, uma oportunidade de ver muito uma entidade com outros olhos, né? E tudo que os membros, participantes precisavam, também eles chegavam nos pedindo, sabe? Então, são insights diferentes, né? E aí, quando eu entrei na entidade, em 2009, sou mais velhinho aqui, mas estou me aposentando também, Luiz, agora, esse ano, a gente não tinha como a gente participar de um evento desse, porque a gente
não tinha recurso financeiro, a gente não tinha autonomia e flexibilidade no nosso trabalho. Então, isso também é um jeito da gente amadurecer nessa caminhada, sabe? Se tornar um pouco mais, não é essa palavra, se tornar um pouco mais livre, quem sabe, ou mais esperto, ou mais ágil, dentro da nossa atividade profissional, conseguir se qualificar muito mais para você captar o recurso financeiro e você ir para um evento com a cabeça tranquila, que você está se desligando da tua atividade para você aproveitar lá, sabe? Então, são coisas que você precisa passar. Então, quando eu pensava assim, é possível sim a gente ir para Tunísia agora no Congresso Mundial, é possível a gente se organizar para ir para o próximo Congresso Mundial que vai ser nas Filipinas, e aí se organizar nessa parte, sabe? Então, é muito do ciclo da pessoa e como a pessoa está querendo avançar com isso. Perfeito. Última resposta. Fernanda, posso avançar aqui? Vamos Senão lá. a gente vai se apertar no tempo aqui, porque são muitas experiências. Falando um pouquinho sobre oportunidades, desafios, eu queria saber de vocês se teve algum momento ou alguns momentos que vocês pensaram, ixi, agora lascou tudo, agora bicho pegou, e que vocês sentiram realmente assim aquele, talvez não seja a palavra certa, desespero, mas aquele receio, falar assim, cara, esse projeto aqui, essa atividade, essa responsabilidade, ela tá muito além do que eu posso fazer, aquele desconforto, aquele receio, aquele medo, aquela trava. Acho que a André podia compartilhar um pouquinho com a gente, depois o Pane. Ok. A gente até se olhou aqui e deu risada. Sim. Porque eu falei sobre isso no carro, inclusive. Porque pensei nisso, inclusive, ontem à noite, pra falar bem a verdade. Por quê? Compartilhando um pouquinho dessa parte de se desafiar, né, Luiz? Internacionalmente, eu estou me desafiando a ser candidata a vice-presidente mundial também para o próximo ano, que também será o ano em que eu me aposento, no caso. Então, é a última oportunidade. Estou aqui exercendo função de presidente nacional, acompanhando o nosso vice-presidente nacional. Temos encontros regionais, vamos visitar muitas organizações locais e, simultaneamente, está ocorrendo uma academia que os candidatos a vice-presidente passam. Temos tarefas que precisamos entregar toda semana. Então, está ali no Google Classroom, a gente precisa ficar olhando o tempo todo. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Eu quero desistir. Então, foi um momento de desespero, sim, literalmente. Então, respirei fundo. Não consegui dormir essa noite, para ser bem sincero. E conversando um pouco com o Luiz, falei, não, calma, daí respira, é só um momento, você já superou vários outros desafios, né? Já aceitei isso o tempo todo, e agora estou mais calma novamente. Eu acho que a riqueza também da JCI é nos dar as oportunidades para a gente se desafiar e desenvolver essas competências, né? Porque talvez no processo natural da vida a gente não desenvolveria isso, mas quando a gente se desafia para um projeto, para uma ação, para um cargo diferente, a gente quase que se obriga a ter uma resposta diferente. Agora eu assumi isso, eu preciso entregar, então eu vou desenvolver a habilidade que eu preciso, eu vou utilizar as ferramentas, porque a gente faz muito curso, workshop, várias coisas. E nem sempre a gente se dá conta do quanto essas ferramentas a gente começa a adaptar e usar na vida, né? E às vezes assumindo esses cargos, esses projetos e essas oportunidades da JCI, elas vão mostrando pra gente, né, as nossas versões diferentes e melhoradas nisso, né? E para quem sente essa insegurança, qual prática que vocês recomendam, um hábito, uma mentalidade para que isso, para que as pessoas comecem a se preparar para essa jornada assim da vida da JCI? Primeiro eu quero responder a pergunta anterior, porque ah, eu tive muitos tempos, já preciso renunciar aqui, quando fui vice-presidente local, presidente local, mas o segredo é a JCI mesmo, te empuxa para ser melhor, te desafia constantemente, te saca da sua zona de conforto e vai evolucionando. Eu acho que isso cada vez é mais difícil renunciar a uma coisa.
E a outra coisa que fala é que sobre a ferramenta que nós da JCI temos que utilizar. Nós utilizamos o procedimento parlamentar, ou ter reuniões efetivas, ter um plano estratégico. Isso é necessário para toda a empresa. E muitas vezes, quando um jovem de 21, 22 anos vai a uma empresa e diz: sim, eu sei utilizar um plano de ação, qual é o plano estratégico, os donos das empresas já ficam olhando com outros olhos. E essas são oportunidades que te dá a JCI desde o momento que você ingressa na JCI. É incrível isso. E qual é a segunda pergunta para te responder? Hábitos, mentalidades ou práticas que vocês recomendam para as pessoas se prepararem para essa jornada? Principalmente pensamento positivo. Muitas vezes nós creemos que estamos no fundo da panela. Eu tive uma experiência hoje. Agora aprendi que é panela. Um buraco. O buraco. Mas tem que olhar mais com uma visão mais macro, né? Porque se só olharmos nesse momento, nesse específico momento, como fala o presidente, agora eu me sinto mal, não, eu tenho que olhar todo o caminho que já transitou na JCI e ter esse pensamento positivo. E também o caminho, como falar ontem com o presidente da JCI São Miguel do Oeste, Charles, que hay que desfrutar também do caminho da JCI. E não somente da JCI, é a vida mesma. O tempo passa e nós temos que aprender a desfrutar cada coisa que fazemos. E que tudo temos que fazer com amor. Realmente, com esse interesse de fazer o melhor possível. Não tem que ser porque ser perfeito. Também falamos hoje com a presidenta, tudo tem que ser perfeito, né? Mas quando você diz somente quando está perfeito e vou fazer, não existe esse momento perfeito. Tem que começar. Depois tem que ir melhorando. E isso é a JCI também. Ingressa, não pode... Eu, quando ingressei na JCI, eu não podia falar frente de ninguém. Hoje estou falando um portunhol muito ruim, mas é portunhol, né? E tem essa oportunidade de se desafiar. E é maravilhoso, né? Então, a JCI constantemente te tira da zona de conforto e te põe num lugar, esse spotlight aqui, e como isto. E tem que desfrutar também. Estar acompanhando pessoas maravilhosas como vocês. Realmente, o universo conspira para que tudo salga perfeito, né? Com certeza. Andréia, quais são os conselhos, as práticas, a forma de pensar que podem nos ajudar? Então, pensamento positivo ajuda. Ele falou do não ser perfeito aqui, juntou dois perfeccionistas numa viagem de carro hoje, então nós paramos para pensar que o feito é melhor que o perfeito. Com certeza. Mas aproveitar que, como eu tive uma experiência muito recente, o que eu fiz? Técnica de respiração, primeira coisa. Então, parece uma coisa muito besta, mas até foi uma coisa que o Luiz comentou comigo no carro. Às vezes a gente esquece de respirar, que sorte que é automático. Mas é só você parar e simplesmente concentra. Puxa o ar devagar, solta mais devagar, isso já me acalmou. Aí quando eu tive um tempo sozinha no hotel, eu coloquei um mantra e me permitiu alguns minutos de meditação. E, gente, não é aquela coisa que eu já ouvi várias pessoas dizendo, eu não consigo meditar. Eu era a pessoa que tinha a mente tão acelerada que eu comecei a fazer yoga para chegar no final da aula e estar exausta para conseguir meditar. Então é uma coisa simples, 1 minutinho, 2, o que você conseguir parar, respirar, concentrar. E vem o pensamento. O que você faz? Só observa, como se fosse uma nuvem. E claro, às vezes eu tenho que brigar com as vozes da minha cabeça porque elas são meio destrutivas. Então, como eu falei, Andréia, respira, você já superou, vai superar de novo, tá tudo certo. Perfeito, é isso aí. Andréia e Pani, principalmente. Vocês falaram sobre mentalidade, sobre estratégias, né? O Pani comentou também agora sobre renúncia, um pouco mais difícil renunciar. Mas nessa mesa aqui, nós estamos em 4 pessoas, 3 estão saindo da JCI em curto prazo. Então, a Andréia tem mais um ano aí para trabalhar a parte internacional, eu e o Pani estamos se aposentando. Sim. Nós estamos indo para os eventos agora para a gente aproveitar muito mais. Né? Mas nós também temos nessa mesa a Fernanda, né, que hoje está como vice-presidente executiva, um braço direito da Andréia, muita coisa estratégica passa por ela, tem que passar por ela, peça fundamental numa engrenagem de uma entidade como a nossa, né, que existe a possibilidade de
subir não, trabalhar mais cargos, estar como presidente nacional se quiser, tá? Mas a minha pergunta é um pouquinho, pode servir para a Fernanda, né? Mas a minha pergunta é mais ou menos na linha seguinte, para quem está nos assistindo, talvez do mundo corporativo. E quando essas pessoas estão dentro das empresas, dentro de outras organizações, e que elas precisam subir de cargo também, ou que elas principalmente travam naquele cargo, o que dizer para elas? O que vocês acham que a gente poderia compartilhar? Que assim, olha, eu pensei muito, deu medo, deu receio, um turbilhão de coisa, mas assim, eu talvez achei algumas alternativas, algumas linhas de raciocínio que a gente pode pensar também e que pode ajudar quem está nos assistindo, quem compartilha. Ah, posso? Sim. Para mim, eu tenho experiência como empregado. Eu trabalhei para meu pai. Meu pai sempre falou que o melhor chefe é que foi o melhor empregado primeiro. Tem que começar de mais baixo para chegar à melhor forma em cima. Então, eu acho que a humildade, a humildade é fundamental para aprender. Uma pessoa que não tem humildade não pode aprender. Como falou a presidenta, a pessoa que sabe tudo não tem mais nada que aprender. Então, uma pessoa tem que ter essa humildade real, não somente se eu sou humilde aqui, mas fora é outra coisa. E isso na empresa é muito importante, tratar os companheiros sempre a mesma forma. Todos somos iguais. Somente um líder verdadeiro é o primeiro que está encabeçando tudo, mas essa pessoa é igual que todos. Todos somos o mesmo. Não podemos dizer que eu sou mais que outros. E também é o pensamento positivo, compromisso com a empresa. E na JCI aprendemos, como eu falava hoje, da reuniões efetivas, que temos capacitações sobre isso. É utilizar isso nas reuniões que são do trabalho. Isso é muito importante. Também temos metodologia Scrum, que é metodologia ágil, que é muito útil nas empresas também, que eu utilizo e me ajuda muito. Mas eu quero dizer a todos os empresários que estão escutando que o melhor pessoal, que o companheiro de trabalho que um pode ter, é um membro do JCI. Essa pessoa que já passou por uma experiência de liderar um time, ter experiência com problemas na organização. Então, isso é a melhor experiência que te faz crescer. E são pessoas que vão ajudar realmente. Porque a aprendizagem que um tem na JCI são únicos, realmente. E só depende de ter o compromisso. Quando você comprometer com a organização, ali é quando você cresce realmente. Então, é isso. Pensamento positivo, um grande time, respeito. São coisas que assim crescer uma força de trabalho, né? E para você, Andréia, como que você enxerga essa relação? Uma frase que eu gosto muito de usar é que o cômodo me incomoda. Eu sou uma pessoa que não consegue parar quieta. Então, é muito interessante. Ontem eu perguntei para o pessoal em São Miguel, quem nunca pensou como é que uma médica está sendo presidente da JCI Brasil? Como ela consegue? Já recebi essa pergunta várias vezes. É porque eu não consigo me manter na zona de conforto. E hoje fica a dica para quem não é da JCI para participar. E, mais uma vez, aproveitar as oportunidades, porque foi dentro da JCI que eu me empoderei, que eu entendi que existiam outras possibilidades de vida. Então, eu trabalhava num emprego público 40 horas, não tinha condições de fazer mais nada. Então, eu comecei, claro, dependeu do coach, mas temos várias atividades, treinamento de liderança. Então, eu comecei primeiro a me liderar, em primeiro lugar, e entender que é possível empreender, eu posso trabalhar em consultório, eu posso trabalhar de outras formas, que eu tenho uma agenda mais livre para conseguir viajar, acompanhar o nosso vice-presidente mundial, poder visitar as 40 e quase 6 organizações locais do JCI Brasil. Então, o principal é aproveitar as oportunidades da JCI, mais uma vez, ir com medo mesmo.
Perfeito. Eu não sei se a gente um dia se sente pronto para assumir uma nova função. Parece que isso vai acontecendo no caminho, né? Quando lá atrás, em 2022, eu recebi o convite para ser presidente local, eu jamais Hum. tinha pensado nessa possibilidade. E que bom que a vida nos desafia assim, né? Porque aí a gente, no percurso, no caminho, a gente vai reconhecendo as habilidades, as ferramentas e vai percebendo, olha, eu acho que eu tô dando conta, eu acho que é isso aí, e percebendo o potencial que a gente tem, nem sempre enxerga, né? Então, às vezes a gente tem, eu não sei se às vezes é um olhar humilde demais ou inocente sobre a nossa capacidade e potencial, às vezes, né? Então, eu acho que também é acreditar nisso e se esforçar para reconhecer. E acho que vem um processo de autoconhecimento que é muito importante, de a gente entender que pode ir além, que pode dar passos e que se eu tenho alguma limitação que não me permite ir além disso, eu preciso entender o que que ela está dizendo, seja com terapia, seja com curso, seja com alguma ferramenta que vai me mostrar ou me ensinar como dar um passo além desse caminho. Então, eu vejo que é isso, é se preparar também para dar passos e confiar, né, no universo, que as coisas se organizam para que a gente dá, mas a gente precisa dizer que sim. A gente pode ter todas as condições favoráveis, a gente vê isso nas empresas, nos negócios, e às vezes faltam, eu vou lá, eu vou fazer, porque sem isso também as coisas não acontecem, né? A gente não assume outros cargos sem o sim. A gente tem muita gente capacitada e muito boa na JCI, mas nem todas assumem cargos. A gente tem gente muito boa nas empresas, mas nem sempre elas são lideranças, porque às vezes alguém que não está tão capacitado teve mais coragem, né, de dizer sim e assumir o desafio, né? Então, acho que é sobre isso, né? Também entender que nem sempre a oportunidade vem pronta, mas às vezes ela está disfarçada também de desafio. E quando você aceita o convite de crescer, de se desenvolver, o mundo vai abrindo novas portas, né? Então, antes de encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar vocês a deixar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo uma inspiração final. Um livro, uma frase, um conselho para quem está ouvindo a dar o seu próximo passo. Podemos começar com a Andrea? Andréia, Fernanda, só para a gente alinhar aqui também, pode ser nessa linha, Fernanda, alguma experiência que vocês passaram e aí dali vocês conseguem nos inspirar, fazer uma relação com algum autor, Perfeito. né? Nessa linha, porque nesses, tipo, eu e o Panic, mais ou menos 15 anos de trajetória, André também com muita intensidade nos últimos anos, muita coisa a gente aprendeu, passou várias emoções e que a gente pode sim compartilhar porque se ficar só com a gente não faz sentido. Então, pode ser nessa linha aí também. Perfeito, pode ser sim, claro. Ok, obrigada. Seguindo a linha do que a Fê estava falando, hoje, depois de todo o turbilhão pelo qual eu passei nas últimas horas, eu vi uma frase no Instagram que dizia que a oportunidade às vezes vem primeiro disfarçada de caos. Então, e eu tinha muito isso de fugir de conflito, de não querer o caos, mas já me disseram que eu sou uma organizadora do caos. Então, eu vejo, inclusive, vejo isso como uma característica minha. Eu sou muito boa em resolver problemas. Então, às vezes, é uma crença limitante que me faz pensar que eu não sou capaz. Às vezes é criação, é algo que eu venho da minha família. Então, muitas vezes eu tive isso de não me julgar o suficiente, de não me sentir merecedora de estar ali. E com todo esse trabalho de autoconhecimento, de me permitir, de ter essa intensidade de só ir, depois de se perguntar como era o caminho, eu consegui perceber que, de fato, o universo conspira, as coisas fluem como elas têm que acontecer. Então, não tenho medo do caos. Ele, às vezes, é uma oportunidade disfarçada. Na verdade, eu diria que todas as vezes. Perfeito. Pani, pode nos... Am, siguiendo la línea, la presidenta, justamente hablábamos que, de la suerte, da sorte, que não sempre podemos dizer que a pessoa, porque tuvo sorte, chegou, mas uma vez meu pai falou que solamente tem sorte a pessoa que agarra a sorte trabalhando. Tudo temos sorte,
Mas se temos sorte quando estamos trabalhando, é aí onde podemos aproveitar realmente. Mas se você tem sorte quando está olhando a TV ou tomando um chimarrão, caiu o chimarrão, não passou nada. É a sorte. Então, a sorte tem que estar seguido de compromisso, de trabalho contínuo, de disciplina, apesar de tudo, poder se levantar de volta. Isso são coisas que um aprende na JCI e também na vida. Né? A JCI te ensina como trabalhar, mas se você não põe de uno, é bem difícil. Então, uno tem que trabalhar, uno tem que se esforçar e sair da sua zona de conforto. É a melhor forma de crescer aqui. Perfeito. Tem um livro que chama A Boa Sorte. Ele vai falar justamente sobre isso, sobre Então, você criar as condições para que a sorte te encontre, né? Para que a sorte aconteça, não como algo que a gente joga para a vida e simplesmente vai acontecer, mas porque tu tá lá dia a dia, assim. trabalhando, construindo, fazendo, e toda a ausência de movimento nos deixa no mesmo lugar, né? Então, quando a gente não se desafia, quando a gente fica na zona de conforto, é sem movimento nenhum. E a vida não tem movimento, ela nos devolve com a mesma resposta, né? Então, quando a gente se coloca a serviço, assume desafios, vai com medo, vai sem coragem, às vezes sem estar tão pronto o suficiente, né? A gente vai encontrando também as ferramentas para poder viver essas experiências diferentes. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala que a vida encolhe ou expande na proporção da nossa coragem. Então, o meu conselho para a gente finalizar o podcast é que a gente, né, possa ter a coragem de assumir os desafios na vida, as novas funções no trabalho, na JCI, e também estar aberto às mudanças, porque se a gente fizer movimento, a gente vai ter mudança, a gente vai sair do conforto. E às vezes descobre que o conforto nem era tão confortável assim, né? Que o conforto estava incomodando e que a vida nova, o novo passo pode trazer algo muito melhor pra gente. Então, que a gente seja desafiado a ter essa coragem nos mais diferentes aspectos da vida. Obrigado, Fernanda, por compartilhar, Pani, Andréia. Eu queria só também... Eu tenho que responder também essa ou não? Sim, Claro. claro. Você vou escapar dessa. Você vou escapar dessa. Mas eu venho também do mundo corporativo e aí aconteceu lá na nossa empresa essa semana. Aconteceu lá talvez não é a palavra tão assertiva, um desentendimento entre algumas partes, algumas áreas. E aí, primeiro que eu defendo que tem que acontecer os desentendimentos, porque é sinal que todo mundo está brigando para a evolução do todo, então isso é importante. Eu me preocupo quando eu entro numa entidade, quando eu entro numa empresa que não tem esse desconforto, então é porque ninguém está preocupado. Então, uma das coisas que eu aprendi bastante no mundo corporativo e dentro da entidade, aprendi também que muitas das coisas elas são resolvidas ou são evitadas quando a gente tem muita clareza do que a gente precisa fazer dentro de uma empresa, dentro de um projeto, né? Agora nós temos um projeto acontecendo, nesse exato momento está acontecendo um evento aqui na nossa cidade para 250 pessoas, mais ou menos, sei lá, de 15, 20 cidades. Então tem que estar muito claro o papel de cada um, quais são nossos objetivos, porque senão ele automaticamente vai gerando desconfortos. Então quando a gente entra numa atividade como esse podcast, né, que é o improviso, aqui a gente vai trabalhando de forma natural, mas mesmo assim a gente também tem que ter muita clareza daquilo que nós precisamos fazer. E isso eu aprendi e levei para muitas coisas da minha vida. E aí eu consegui também evoluir muito como pessoa, como profissional. Enfim, queria compartilhar com vocês essa experiência. Perfeito. Finalizando aqui, então, mais um super evento. Queria agradecer a Fernanda, né, uma grande amiga que tem trabalhado comigo nos últimos anos, o Pani, que veio direto do Paraguai, né, um irmão aí que eu tenho de longa data e que a gente acabou nos encontrando dentro dos eventos. A Andréia, que hoje é nossa Big Boss, nossa grande chefe, inspiração para nós, com um jeito particular de trabalhar, mas sempre nos ensinando. Então, que bom que vocês estão aqui com a gente. E você que nos ouviu até aqui, se essa conversa fez sentido, compartilha com alguém que está precisando de um empurrãozinho. Vai lá, compartilha esse material.
Siga a gente nas redes sociais para acompanhar os próximos episódios, que esse é o Quem Pode Inspira, o podcast oficial da JC Xanxerê, onde liderança se vive, propósito se compartilha, inspiração se espalha. Então, até logo, até a próxima.